O arrependimento não aparece no momento em que você vai embora. Ele aparece no silêncio que se segue, depois que eles percebem que você não vai voltar. Às vezes, o som mais assustador em um rompimento não é o grito, o choro ou a porta batendo. É o silêncio que permanece depois. O tipo de silêncio que não grita vingança, mas sussurra evolução. E, pessoal, aqui está a verdade. Eles ainda não se arrependem de ter perdido você. Mas essa é a palavra-chave. No entanto, é apenas uma questão de tempo. Ei, meus amigos, imaginem isso. Você é um fogo. No início, eles se aqueceram com o seu calor. Então, um dia, eles se acostumaram demais com isso. Acharam que poderiam se afastar e você continuaria queimando por eles para sempre, esperando. Mas o que eles não perceberam é que o fogo não implora para ser mantido. Ele cresce ou se apaga por conta própria. E a versão de você que antes brilhava por eles, ela se foi. Porque agora você não é mais a lareira da qual eles se afastaram. Você é o incêndio florestal do qual eles não conseguem fugir. Vamos ser sinceros. Quando eles se afastaram, pareciam felizes, despreocupados, postando histórias, chamando atenção, fingindo que nunca sentiram nada. E você era quem segurava os pedaços. Mas essa é a maior mentira em que todos caímos, achando que a paz inicial deles significa que nunca sentirão arrependimento mais tarde. A gente pensa, só porque eles estão sorrindo agora, eles nunca sentirão falta do que tinham. Que se eles não nos mandarem mensagens em uma semana, seremos esquecidos. Não, não é assim que funciona. O arrependimento não surge com o adeus. O arrependimento é como uma sombra. Ele aparece quando as luzes se apagam. No começo, eles estão cercados por distrações, novos rostos, risadas altas, euforias temporárias. Mas tudo isso desaparece. E quando isso acontece, o silêncio que você deixou para trás fala mais alto do que tudo. Sinto sua falta. Você nunca disse. Foi aí que o arrependimento começou a surgir. Não porque você procurou, mas porque não procurou. Veja bem, pessoal, a maioria das pessoas espera que você desista, que seja o cara legal que espera, fica preso, deixa a porta aberta por precaução. Mas quando você não persegue, quando você desaparece, não por amargura, mas por poder, você vira todo o roteiro. De repente, eles não estão mais no controle. De repente, seu silêncio se torna uma pergunta que eles não conseguem responder. E quanto mais o tempo passa, mais eles percebem que você não está mais onde eles te deixaram. Você está quilômetros à frente, inalcançável, intocável. Essa é a beleza das consequências adiadas. Você não precisa forçar nada, não precisa provar nada. Você apenas evolui silenciosamente, incansavelmente, estoicamente, até que a versão de você que eles deixaram para trás seja um estranho. E a versão em que você se tornou é o homem ao qual eles nunca mais terão acesso. Então fique comigo, porque neste vídeo vamos analisar por que eles ainda não se arrependem de ter perdido você, como o silêncio funciona a seu favor, e o que você pode fazer para tornar sua evolução a resposta mais alta que eles nunca imaginaram. Lembre-se disso. O arrependimento leva tempo, mas o poder se mostra instantaneamente. E o momento em que você para de perseguir é o momento em que você começa a se tornar. Digite nos comentários: eu não persigo, eu evoluo. Curta este vídeo. Inscreva-se, se ainda não o fez, e fique comigo. Vamos mudar para sempre a maneira como você vê os rompimentos. Número 1. O conforto deles é temporário, mas o seu crescimento é permanente. O conforto que eles sentem agora não é uma vitória real. É apenas o silêncio antes da tempestade da própria percepção deles. Vamos falar sobre algo que dói um pouco. Eles ainda não estão sofrendo, e eu sei que essa é a parte que torna tudo pior. Você está sentado em silêncio, lutando com as lembranças,
afogado em perguntas, e eles estão lá fora sorrindo, rindo, agindo como se nada tivesse acontecido. Parece injusto, né? Como se você fosse aquele que mais deu e mais perdeu. Como se de alguma forma eles estivessem ganhando. Mas aqui está o que você ainda não vê. O conforto deles não é uma linha de chegada, é um adiamento, é uma paz emprestada, e sempre vem com um preço. Você já viu alguém sair de uma casa aconchegante em um dia ensolarado sem perceber que uma tempestade está chegando? É assim que eles estão agora. Eles se sentem livres porque saíram da conexão, da sua consistência, da sua presença. Mas o que eles não percebem é que deixaram seu abrigo. E aquele calor que sentiam não era do sol, era deles. Pessoal, aqui está a parte complicada. Quando alguém se afasta, não se afasta sentindo a perda total. Não imediatamente. Afasta-se com uma história na cabeça. Uma história em que é o forte, o herói. Aquele que superou você. E nessa versão, acredita que você continuará orbitando-o, esperando, desejando, observando. Mas a história muda quando o tempo começa a se estender e você não está em lugar nenhum. Sem mensagens, sem ligações, sem reações. É aí que a ilusão se quebra. É aí que o conforto começa a se transformar em confusão. E a confusão é o primeiro passo para o arrependimento. Mas agora você não sente esse poder, não é? Você se sente esquecido, substituído. Você se pergunta: como eles conseguem dormir tão tranquilamente enquanto eu estou aqui tentando reconstruir minha alma? Por que parece que eles estão prosperando enquanto eu estou desmoronando? Eu era o único que levava isso a sério? Essas perguntas te corroem. E se você não tomar cuidado, elas vão te convencer a perseguir, a quebrar seu silêncio, a dar a eles a validação da qual eles se afastaram. E essa é a armadilha. Essa é a mentira. Escute-me. Eles não estão prosperando. Eles estão distraídos. E a distração é uma droga. Ela entorpece, mas não cura. Enquanto isso, sua dor é real. É o tipo bom de dor, que força o crescimento, que fortalece os músculos espirituais, emocionais e mentais. Você está no fogo agora, mas está sendo reforjado. Eles só estão fugindo das chamas. E é isso que torna seu crescimento tão poderoso. Não é barulhento, não é para se exibir. Você não está lá fora tentando provar nada para ninguém. Você está nas sombras, ficando mais afiado. Eles podem não sentir a perda ainda, mas vão sentir. Quando a atenção desaparecer, quando a emoção diminuir, quando a nova distração deixar de ser brilhante, é aí que o silêncio vai chegar. E nesse silêncio, eles vão olhar para trás e não vão encontrar o mesmo homem. Porque você não está parado, você não está preso na memória, você não está esperando que eles percebam o seu valor. Você já está construindo o tipo de vida que torna a ausência deles irrelevante. É isso que os assusta, mesmo que eles não saibam. Mas tem uma frase que eu adoro. Não se preocupe quando eles agirem como se não se importassem. Preocupe-se quando você começar a agir como se não precisasse deles. É para lá que você está indo. É isso que essa dor está produzindo em você. Uma versão de você que não precisa de validação para se sentir valioso. Uma versão que não desmorona. Quando eles não voltarem, uma versão que se mantém tão firme que o arrependimento deles se torna inevitável. É difícil, eu sei, porque na sua cabeça parece que eles venceram, que a história deles terminou bem e a sua desmoronou. Mas e se eu lhe dissesse que este é apenas o primeiro capítulo? E se eu lhe dissesse que esse silêncio, esse espaço, essa dor, é o seu casulo, e quando você emergir, eles nem vão reconhecer o homem que você se tornou. Você não está aqui para competir com a linha do tempo deles. Você está aqui para superar a história deles. Esse conforto que eles estão sentindo agora é um pico falso. A vista é boa, até que eles percebam que a escalada acabou
e que estão sozinhos no topo. Você, por outro lado, está apenas começando. Então, respire através do silêncio. Deixe que ele te molde. Deixe que o conforto deles os leve à complacência, enquanto o seu desconforto alimenta a sua evolução. Deixe o tempo fazer o que o tempo sempre faz. Ele revela, testa e sempre traz consequências na hora certa. E quando esse dia chegar, quando o arrependimento finalmente bater no ombro deles, não será porque você enviou uma mensagem, não será porque você implorou, será porque você se tornou a versão de si mesmo a qual eles nunca mais terão acesso. Digite abaixo. Se você sente isso, eu cresço em silêncio. Escreva. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que essa versão da dor é apenas o começo do poder. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. Número 2. Você não está paralisado. Você está evoluindo silenciosamente. Eles acham que você está preso ao passado, mas na verdade você está apenas quieto enquanto se transforma em alguém que eles nunca mais reconhecerão. Vamos deixar uma coisa bem clara. Eles não deixaram o homem que você está se tornando. Eles deixaram a versão de você que achavam que permaneceria a mesma. A versão que ainda duvidava do seu valor, que dava chances demais, que perdoava coisas que deveriam ter sido lições, não padrões. Essa é a versão da qual eles se afastaram. Mas aqui está a reviravolta. Essa versão de você não mora mais aqui, neste momento. Elas acreditam que você ainda está no mesmo espaço emocional. Elas deixaram você sentado ali, se perguntando o que deu errado, esperando que elas voltem. Elas acham que você está paralisado, mas o que elas não veem é o que está acontecendo sob a superfície. Enquanto elas assistem a histórias e perseguem o barulho, você está nas sombras, reconstruindo toda a base, não ruidosamente, não publicamente, apenas de forma constante, dia após dia. Você não está fingindo sua cura, você está vivendo-a. Imagine isso. Há um vulcão. Na superfície, parece que nada está acontecendo, apenas uma montanha tranquila, pacífica, inofensiva. Mas, nas profundezas, a pressão está aumentando. O calor está subindo. A mudança está chegando e, quando a erupção acontece, ela não pede atenção, ela a exige. Esse é você. Você não está fazendo barulho, mas está se tornando inegável. Silenciosamente, estoicamente. E isso é o que eles nunca levaram em conta. Veja, quando alguém vai embora, eles criam uma história na cabeça sobre quem você é. Eles congelam sua imagem no momento em que te deixaram, como se pausassem uma cena de um filme. Eles acham que você ainda é o mesmo, que ainda vai responder às mensagens, que ainda vai se importar, que sempre será uma opção se eles mudarem de ideia. Mas o que eles não sabem é que o tempo está apagando essa versão. A cada dia que eles ficam longe, a cada momento que você escolhe a si mesmo em vez da nostalgia, essa versão antiga morre um pouco mais. E o que surge em seu lugar? Algo para o qual eles não estarão preparados? É fácil para eles se sentirem poderosos agora, porque acreditam que ainda vivem de graça em sua mente, que no fundo você está esperando por eles. Mas o silêncio real, aquele construído com intenção, não com orgulho, é a coisa mais assustadora que você pode dar a alguém que espera ter controle. Porque eles não sabem como interpretá-lo. Eles não sabem se você está sofrendo, se você seguiu em frente, se você está apenas esperando o momento certo para voltar, ou se você encerrou de vez. Essa confusão é o começo da mudança. Quanto mais você evolui, menos eles reconhecem você. E quanto menos eles reconhecem você, mais desconfortáveis eles ficam. Porque agora eles não têm certeza se poderiam voltar, mesmo que quisessem. E é isso que começa a desencadear o arrependimento tardio. Mas isso não tem a ver com vingança. Você não está evoluindo para fazê-los se sentirem pequenos. Você está evoluindo porque finalmente percebeu que estava dando muito de si,
para pessoas que não sabiam valorizar isso. Essa versão de você, aquela que eles deixaram. Ele precisava de respostas, de um encerramento, talvez até de uma segunda chance. Mas a versão em que você está se tornando, ele não precisa de nada além de progresso. E aqui está a questão sobre o progresso real. É chato de assistir, é lento, é invisível no início. É por isso que elas acham que nada está acontecendo. Mas um dia, elas vão olhar e você não só vai parecer diferente, você vai se sentir diferente. Sua energia, sua presença, sua voz, seus limites, a maneira como você entra em uma sala, como se não devesse explicações a ninguém. Eles vão perceber que o homem que eles lembram não existe mais, e essa percepção vai doer mais do que qualquer mensagem que você nunca enviou. Você não está paralisado, você está crescendo. E a melhor parte é que você não precisa provar isso para ninguém. Você não precisa anunciar sua cura. Você só precisa se tornar silenciosamente, incansavelmente, sem se desculpar. É aí que reside o poder, não em mostrar a eles o seu crescimento, mas em se tornar tão distante da versão que eles conheciam que a única opção deles é sentir falta de um homem que nunca mais encontrarão. Você não deve a eles um lugar na primeira fila para assistir à sua transformação. Se eles não conseguiram ver o seu valor quando estavam perto, não merecem testemunhar a sua evolução de longe. Deixe que eles fiquem com a versão de você que eles lembram, enquanto você constrói uma versão que nem mesmo você conhece totalmente ainda. Digite nos comentários. Se você está sentindo isso, eu evoluo em silêncio. Deixe que eles acreditem que você está congelado. Deixe que eles acreditem na história que escreveram. Porque enquanto eles estão presos ao passado, você está construindo um futuro do qual eles nunca farão parte. Fica comigo, porque o que vem a seguir vai mostrar exatamente como o silêncio se torna a mensagem mais alta que eles vão receber. Número 3. Eles só se arrependem de você quando percebem que você é insubstituível. Eles não sentem sua falta quando vão embora. Eles sentem sua falta quando finalmente conhecem todos que não são você. Vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas nunca admitiria em voz alta. Eles não se arrependem de ter perdido você no começo, porque acham que podem substituir você. Eles vão embora acreditando que o mundo está cheio de opções melhores. Alguém mais divertido, mais emocionante, menos complicado, alguém novo, alguém mais fácil. E no começo, eles acreditam nessa mentira de todo o coração. Eles acham que o que você deu era comum, que a lealdade, a consistência, a maneira como você estava presente para eles, que isso estará esperando por eles novamente na próxima pessoa. Eles dizem a si mesmos que o amor é fácil, que a conexão está em toda parte, que o que eles tinham com você não era raro. Só parecia assim porque eles estavam acostumados ao caos antes de você. Eles acham que podem encontrar isso de novo rapidamente, sem esforço, sem dor. E é por isso que não há arrependimento no começo. Apenas alívio, apenas curiosidade, apenas distração. Mas esse conforto não dura, porque o tempo revela o que a emoção tenta esconder. Você vê as pessoas nas primeiras semanas parecendo radiante, com a energia alta, os telefones cheios de conversas, as noites cheias de barulho. Mas é só isso. É barulho. E no momento em que o barulho diminui, começa a comparação. Elas começam a notar a diferença, aquela nova pessoa. Eles são divertidos, talvez, mas não escutam como você escutava. Eles não entendem o silêncio deles, como você entendia. Eles não se sentem tão seguros. Eles não parecem tão reais. E isso os atinge não de uma vez, mas em ondas. Isso atinge nas pequenas coisas, nos silêncios constrangedores, em que você saberia exatamente o que dizer. Nas conversas, em que ninguém se compara à sua profundidade. Nas noites, quando eles riem, mas ainda se sentem sozinhos. É aí que a semente do arrependimento é plantada.
Porque agora eles não estão apenas comparando pessoas, estão comparando energia. E a energia não mente. Você trouxe paz para eles. Mesmo quando eles estavam em caos, você continuava calmo. Você continuava firme. Você era a âncora deles e eles não sabiam disso. Porque a maioria das pessoas não reconhece o que é raro até ver o que é comum, disfarçado de chamativo, até provar a atenção e perceber que isso não é igual à conexão. E essa é a reviravolta. Você nunca deveria ter sido aquele de quem eles seguiram em frente. Você deveria ser aquele com quem eles construiriam, mas eles não perceberam isso, ou talvez não estivessem prontos para isso. De qualquer forma, eles seguiram em frente, e agora estão percebendo que o lugar para onde foram não parece um lar. Parece um abrigo temporário. Parece uma distração. Parece que todo mundo está apenas tentando ser algo que você já era. Mas é aqui que fica mais profundo. Quando eles começam a perceber o seu valor, já é tarde demais, porque você não ficou parado esperando para ser compreendido. Você não implorou para ser visto. Você evoluiu e agora se tornou o padrão. Eles não apenas sentem sua falta, eles começam a comparar os outros com você. Esse é o pior tipo de arrependimento. Perceber que você se afastou de algo que não pode ser substituído, que não importa quantos encontros eles tenham, não importa quantos elogios recebam, há algo faltando, algo não dito, algo que só existia no espaço que você ocupava. E mesmo que eles nunca digam isso, você vai sentir isso, na maneira como eles pairam ao redor do seu mundo sem entrar nele, na maneira como assistem às suas histórias, mas não falam nada, na maneira como mandam pequenas mensagens disfarçadas de perguntas inofensivas. Eles não estão procurando um encerramento. Eles estão procurando uma confirmação, tentando descobrir se você seguiu em frente, se outra pessoa conseguiu a versão de você que eles nunca entenderam completamente. Mas aqui está a verdade. Eles não merecem o homem que você se tornou. Porque o homem que você é, agora, não está esperando, não está preso no passado, não está esperando que eles caiam em si. Ele está focado, ele está distante, ele está construindo algo real, algo inabalável. E ele está fazendo isso por si mesmo. Então não, eles não se arrependem de ter perdido você no começo. Mas quando as comparações começarem, quando o silêncio se instalar, quando a nova liberdade deles parecer mais com solidão, é aí que eles vão perceber que você não foi apenas um capítulo. Você foi a história toda. Compartilhe nos comentários. Eu sou o padrão porque você é. Você não era perfeito, você cometeu erros. Mas você se mostrou real, cru e pronto para crescer. E esse tipo de presença não desaparece, ela ecoa. Fique comigo, porque na próxima parte vamos analisar exatamente como seu silêncio se torna a pressão que eles nunca esperavam. Número 4. Sua ausência cria a pressão que eles nunca esperavam. Não é o barulho que os assombra, é o silêncio que você deixou para trás. Porque nesse silêncio, eles percebem que você não está mais emocionalmente disponível. Vamos falar sobre a parte que ninguém espera. O silêncio após a tempestade. As verdadeiras consequências. A parte em que tudo fica quieto. Sem mais discussões. Sem mais vamos conversar. Sem mais perseguições, explicações, provas. Apenas quietude. E, meus amigos, deixem-me dizer-vos que é nessa quietude que nasce a pressão. Não do que dizem, mas do que não dizem. Quando alguém se afasta de vocês, espera algum tipo de reação emocional. É assim que funciona. Eles acham que vocês vão reagir, talvez chorar, talvez publicar citações enigmáticas, talvez enviar aquela mensagem final a perguntar por quê. Porque é isso que a maioria das pessoas faz. É a isso que estão acostumados. Caos emocional, um sinal de que ainda são importantes, um sinal de que ainda têm poder, de que você ainda gira em torno deles. Mas quando você fica em silêncio, não frio, não falso,
mas verdadeiramente profundo. Isso mexe com a cabeça deles, porque agora não estão no controle da narrativa. Elas não sabem qual é a sua posição, não conseguem prever o seu próximo passo, e é aí que a pressão real começa a aumentar. Veja bem, a sua ausência não significa apenas que você parou de enviar mensagens. Significa que você removeu o acesso delas, o suprimento emocional delas, a rede de segurança favorita delas. E é para isso que a maioria das pessoas nunca se prepara. Elas achavam que poderiam ir embora e ainda assim continuar na sua cabeça, ainda aparecer e desaparecer como se nada tivesse mudado, ainda ser o centro da sua atenção, sem fazer o trabalho necessário para merecer isso. Mas quando o seu nome para de aparecer nas notificações delas, quando você não está assistindo às histórias delas, quando você desaparece sem amargura, sem jogos, sem barulho, é aí que elas sentem a mudança. Porque o silêncio não é vazio, é uma declaração, é uma mensagem que grita: não estou implorando para ser ouvido, estou ocupado me tornando alguém a quem você não tem mais acesso. E quanto mais esse silêncio se prolonga, mais pesado ele fica. Para você, é paz. Para eles, é confusão. Por que você não entrou em contato? Você está vendo outra pessoa? Você finalmente percebeu o seu valor? Essas perguntas começam a ecoar. No começo, eles ignoram, mas com o tempo isso se acumula, porque as pessoas não suportam a incerteza, especialmente quando antes tinham certeza do seu amor. Pessoal, aqui está a verdade. A maioria das pessoas subestima o que a ausência realmente faz. Elas acham que o silêncio é fraqueza, que se você não está dizendo nada, ainda deve estar sofrendo. Mas o silêncio não significa que você está quebrado. O silêncio significa que você está se reconstruindo. Significa que você parou de sangrar por alguém que nunca lhe trouxe um curativo. Significa que você recuperou seu poder, não pela força, mas pelo distanciamento. E é aí que os jogos mentais se voltam contra eles. Porque enquanto eles estão rolando a tela, esperando por sinais, você ainda se importa. Você está lá fora, colocando esse cuidado em si mesmo, no seu corpo, no seu dinheiro, na sua mentalidade, no seu crescimento. E eles não conseguem ver isso. É isso que cria a pressão. Não a sua presença, mas o seu desaparecimento. Não as suas lágrimas, mas a sua transformação. E não se confunda. Não se trata de se fazer de difícil. Não se trata de vingança. Trata-se de disciplina. O tipo de disciplina que diz: não preciso ser vista para saber que sou valiosa. Não preciso de um encerramento para fechar a porta. E esse tipo de poder silencioso deixa as pessoas sem fôlego, buscando uma clareza que nunca terão. Porque agora elas não sabem mais quem você é. A versão de você que teria desistido se foi. A versão que respondia em segundos se foi. A versão que precisava da validação deles para respirar, enterrada. E a cada dia que você fica em silêncio, você lembra a eles, sem dizer uma palavra, que o capítulo deles, na sua vida, já está encerrado. Então, quando eles dizem que o silêncio é passivo, não. O silêncio é pressão. Pressão que quebra ilusões, pressão que expõe a verdade, pressão que lembra a eles que você nunca foi quem perdeu. Eles é que estavam. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você só precisa parar de dar sua energia para pessoas que a consideravam garantida. Deixe o silêncio trabalhar a seu favor. Deixe a ausência se estender até envolver o orgulho deles e esmagar a ilusão de que você sempre estaria disponível. Digite isso nos comentários se você se identificar. Meu silêncio é poder. Deixe-os se perguntar. Deixe-os sentir a pressão. Deixe-os aprender que você não era apenas mais uma voz. Eles só sentem sua falta agora porque você se tornou um eco. Eles não podem silenciar. Fica comigo, porque a seguir vamos analisar o momento exato em que o ego deles começa a desmoronar, que é quando você para de reagir. Número 5.
A mudança que quebra o ego deles quando você para de reagir. Eles não esperavam que você ficasse em silêncio, porque o silêncio significa que eles perderam o poder de te provocar. Vamos ser honestos. Na maioria das vezes, quando alguém se afasta de você, não acredita realmente que seja permanente. No fundo, eles acham que ainda terão controle sobre você. Talvez não mais através do amor, mas através do controle, das reações emocionais, da esperança de que você ainda estará disponível no momento em que eles estalarem os dedos, que você responderá se eles ficarem entediados, que você se envolverá quando eles derem migalhas, que suas emoções ainda estão ligadas à validação deles. E, por um tempo, talvez eles estejam certos. Você ainda se importava, ainda sentia a dor, ainda queria respostas. Talvez você até tenha ficado calado, mas você observou, esperou, teve esperança. Mas então algo começou a mudar dentro de você. Você parou de reagir. E essa mudança é o momento em que o ego deles começa a se quebrar, porque quando eles não conseguem mais te provocar, eles perdem o que os fazia se sentir poderosos. Não era sempre o seu amor em que eles confiavam. Era a sua dependência emocional, suas respostas instantâneas, suas postagens sutis, sua lealdade invisível, a maneira como você os deixava permanecer no seu mundo sem pedir compromisso. Era isso que os mantinha confortáveis. Era isso que alimentava o ego. Mas agora você não se intimida, não responde às mensagens, não assiste às histórias deles, não deixa a porta aberta, nem mesmo entra mais no jogo. E o silêncio não é frio, é indiferente. É isso que os destrói. Não é o fato de você estar com raiva, mas de não estar interessado. Eles não conseguem mais ler você, não conseguem prever seus movimentos. Você não reage mais porque saiu completamente da órbita deles. Veja bem, pessoal, a maioria das pessoas acha que ego é apenas arrogância, mas, na verdade, ego é vício em controle, em saber que ainda são importantes. E quando você para de reagir, tira o combustível que mantinha o ego deles aceso. De repente, elas ficam sozinhas diante do espelho, tentando descobrir como perderam acesso a algo que pensavam que sempre estaria lá. É isso que torna essa mudança tão brutal para elas. Você costumava ser gentil, costumava ceder, costumava responder ao menor sinal de afeto. Você dava graça, mesmo quando elas se distanciavam. Você queria ser escolhido, mas agora você não está mais tentando ser escolhido. Você já escolheu a si mesmo, e não é fingimento. Você não está fingindo não se importar. Não está fingindo indiferença. Você realmente começou a se sentir diferente. Você não está mais esperando por um encerramento, porque já fechou a porta dentro de si mesmo. Você não está ignorando a pessoa para obter uma reação. Você simplesmente não sente mais a necessidade de reagir. E esse tipo de paz, esse tipo de tranquilidade, é o que a pessoa nunca esperava, porque na história dela, você era a pessoa emocionalmente disponível, aquela a quem ela sempre podia recorrer, aquela que sempre respondia. E agora, eles se deparam com a realidade de que a dinâmica de poder mudou, e não a favor deles. Quando você para de reagir, eles começam a entrar em pânico, silenciosamente, lentamente, internamente. Eles não demonstram isso. Eles ainda vão postar, ainda vão fingir, ainda vão agir como se nada tivesse acontecido. Mas por trás da máscara, a tensão, a confusão, há aquela voz incômoda perguntando: o que aconteceu com a versão dele que costumava se importar? E esse é o ponto. Essa versão não mora mais aqui, porque quando você parou de reagir, você recuperou sua história. Você tirou a caneta das mãos deles e começou a escrever um capítulo que eles não podem ler. Você se tornou imprevisível, não porque está jogando, mas porque agora está jogando por você, seus objetivos, sua saúde, sua paz, seu futuro. É para isso que sua energia está indo.
não para alguém que considerava sua gentileza algo garantido. E aí está a beleza disso. Você não precisa provar nada, não precisa anunciar seu distanciamento. Eles vão sentir isso. A falta de acesso é a mensagem. A ausência de emoção é o encerramento. Quando eles tentam provocar o urso, e o urso não se move. É aí que percebem que não estão mais no comando. É assim que os homens se elevam. Não gritando seu valor, mas deixando de sentir a necessidade de prová-lo. Você não está aqui para convencer ninguém do seu valor. Você está aqui para se tornar tão sólido dentro de si mesmo que a validação de ninguém pode afetá-lo, porque você não precisa mais dela. Comente abaixo. Se você se identifica com isso, eu não reajo. Eu me levanto. Deixe que eles sintam o vazio que suas escolhas criaram. Deixe que eles fiquem no silêncio que achavam que você nunca manteria. E deixe que eles testemunhem sua evolução, não através de suas palavras, mas através de sua ausência. Fiquem comigo, meus amigos, porque a seguir vamos expor por que você não precisa de encerramento quando seu crescimento se torna exatamente aquilo que eles nunca imaginaram. Número 6. Você não precisa de encerramento. Você se tornou a consequência. Você não precisa que eles expliquem por que eles desistiram. Você se tornar tudo o que eles não conseguiram manter é a resposta. Vamos acabar com a ilusão de uma vez por todas. Você não precisa de um encerramento. Essa é uma das maiores mentiras que já te contaram, que você precisa de uma última conversa, uma última explicação, uma última... Vamos conversar para finalmente entender por que eles foram embora. Mas aqui está a verdade, e ela pode doer um pouco. Você não precisa das palavras deles para validar o seu valor. Você precisa do seu silêncio para protegê-lo. Veja, o encerramento muitas vezes é apenas outra forma de buscar conexão. Ele se disfarça de lógica. Eu só preciso de respostas. Só quero clareza. Preciso entender. Mas o que você realmente está dizendo é: ainda me importo. E eles sentem que as pessoas podem perceber quando você ainda está aberto a ser magoado de novo. E alguns vão te dar apenas migalhas suficientes para te manter rastejando. Uma mensagem aqui, um like ali, um contato aleatório quando se sentirem entediados ou nostálgicos. Apenas o suficiente para te manter orbitando. Apenas o suficiente para manter sua história presa na mesma página. Mas algo muda. Muda de verdade. Quando você para de buscar um encerramento e percebe que você é a consequência, não o castigo deles, não o karma deles, mas a realidade silenciosa do que eles perderam quando escolheram se afastar de um homem que estava pronto para crescer, para se comprometer, para dar algo real. Você quer saber como é um encerramento real. Não está nas mensagens, não está nas ligações, não está na confusão deles. Sinto sua falta à meia-noite. O verdadeiro encerramento acontece em silêncio. Acontece no dia em que você para de procurar por eles, no dia em que você para de ensaiar o que teria dito, no dia em que você acorda e percebe: não vou mais esperar, vou construir. Eles achavam que você desmoronaria sem a presença deles, mas o que eles não previram é você se recompor, ficar mais perspicaz, começar a malhar, ler mais, ganhar mais, se curar mais profundamente. Eles não esperavam que o homem de quem se afastaram se tornasse aquele que nunca teriam uma segunda chance. E é isso que dói. Não é o seu silêncio, mas a sua transformação. Porque o seu antigo eu teria perseguido. O seu antigo eu teria implorado por compreensão. O seu antigo eu teria tentado consertar o que não era seu para consertar. Mas agora você percebeu que as pessoas não vão embora por causa do seu valor. Elas vão embora por causa da capacidade delas. E se elas não conseguiram manter o tipo de amor e lealdade que você trouxe para a tua relação, essa não é uma ferida sua para carregar. Essa é uma consequência delas para viver. E você, meu amigo, você é essa consequência.
não porque tentou ser, mas porque se tornou a versão de si mesmo que não espera mais, não reage mais, não sangra mais para provar que está vivo. Você se tornou equilibrado, focado, indisponível. E a versão de você que precisava de um encerramento, aquele homem, morreu no momento em que você decidiu começar a se curar sem uma plateia. Vamos ser claros, o encerramento é superestimado na maioria das vezes. As respostas não vão ajudar, não vão trazer paz. Elas só vão criar novas perguntas. Porque o que você realmente está perguntando é: por que eu não fui suficiente? E você nunca vai obter uma resposta satisfatória para essa pergunta de alguém que não soube valorizar você desde o início. Então, em vez de buscar o encerramento, torne-se a evolução que eles nunca imaginaram. Deixe seu silêncio responder às perguntas que eles eram orgulhosos demais para fazer. Deixe seu crescimento responder a todas as dúvidas que eles tiveram sobre você. Deixe sua transformação dizer o que suas palavras nunca puderam dizer. Você perdeu algo que nunca vai recuperar, porque a verdade sobre a cura real é a seguinte: ela não se parece com uma despedida dramática. Ela se parece com paz. Ela se parece com disciplina. Ela se parece com você desaparecendo do mundo deles e reaparecendo no seu próprio mundo 10 vezes mais forte. Sem despedida, sem capítulo final, apenas crescimento. Então, da próxima vez que sua mente começar a desejar um encerramento, lembre-se: eu sou o encerramento. Eu sou o lembrete do que acontece quando alguém brinca com um homem que se entregou por completo. Eu sou a lição que eles levarão para todos os relacionamentos depois de mim. Não porque eu quis vingança, mas porque escolhi a paz, escolhi o respeito próprio, escolhi o silêncio. Digite nos comentários: se isso faz sentido para você, eu sou a consequência. Deixe que eles se perguntem. Deixe que eles observem a distância. Deixe que eles conviverem com a decisão deles, enquanto você continua a crescer. Porque quando você para de buscar um encerramento, você não apenas recupera sua dignidade, você recupera sua vida. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai expor o tipo de arrependimento que não aparece nas mensagens, mas no silêncio, que nunca é respondido. Número 7. O arrependimento tardio é mais alto quando não tem público. O tipo mais profundo de arrependimento não grita. Ele fica em silêncio, sufocado por todas as coisas que nunca podem ser ditas. Eles não vão te dizer que se arrependem. Não agora, não quando realmente importa, não quando você ainda está perto o suficiente para ouvir. Isso exigiria vulnerabilidade. Exigiria que eles admitissem que subestimaram você e seu orgulho. Eles são alérgicos a esse tipo de verdade. Então, em vez disso, eles ficam quietos, fingem, postam, riem, vivem como se nada tivesse acontecido. Mas, por baixo de tudo isso, por trás dos filtros e das distrações, há um peso que eles não conseguem sacudir. Uma pergunta que eles não dizem em voz alta: e se eu cometi o maior erro da minha vida? Você nunca vai receber aquela mensagem às 2 da manhã, dizendo: eu estraguei tudo. Você não vai receber o longo pedido de desculpas com todos os motivos pelos quais eles não viram o seu valor até que fosse tarde demais. Esse tipo de conclusão não vem embrulhado em palavras. Vem em silêncio. O silêncio deles e o seu silêncio olhando para eles como um espelho que eles não podem quebrar. Veja, o arrependimento é uma coisa complicada. Ele não aparece de uma vez. Ele se constrói silenciosamente, lentamente, em lugares que eles não esperavam. Não é barulhento como um coração partido. Não invade a sala gritando. Ele só aparece nos momentos de silêncio, quando o barulho diminui, quando as distrações desaparecem, quando eles ficam sozinhos com seus próprios pensamentos. É aí que começa, quando eles percebem que você não apenas se foi, mas se foi para sempre. No começo, eles acham que venceram,
que se afastaram de alguém que nunca iria parar de esperar. Mas então, o silêncio não se quebra. Você não manda mensagens, não reage, não aparece. É aí que eles começam a entrar em espiral, mas silenciosamente. Eles não demonstram. Não querem que ninguém saiba que a pessoa que afastaram é agora aquela em quem mais pensam. Eles veem seu nome, mas não entram em contato. Por quê? Porque eles sabem que não podem alcançar a versão de você que surgiu, já que você não apenas seguiu em frente, você evoluiu. E agora qualquer coisa que eles digam parecerá insignificante, tardia, sem valor. E essa é a consequência que eles nunca imaginaram. Você não foi cruel, não revidou, não buscou vingança. Você simplesmente se distanciou, desapareceu, se concentrou. E ao fazer isso, você se tornou o lembrete de que eles tinham algo real e perderam. É isso que torna tudo pior. Não a sua raiva, mas a sua ausência. Não a sua reação barulhenta, mas a sua transformação silenciosa. As pessoas acham que o arrependimento tem que ser visível, que tem que vir acompanhado de um colapso, uma ligação, um pedido de desculpas, mas o pior tipo de arrependimento, o tipo que eles enterram, o tipo que apodrece sob a pele, o tipo que os segue em todos os relacionamentos futuros. É o tipo que é desencadeado quando alguém novo não os entende, como você entendia, quando ninguém os faz sentir seguros, como você fazia, quando percebem que o que pensavam ser substituível era, na verdade, insubstituível. E mesmo assim, eles não dizem nada. Mas o silêncio tem um som. E se você ouvir com atenção, você vai ouvi-lo na maneira como eles permanecem, na maneira como eles curtem aleatoriamente algo de meses atrás, nas mensagens pela metade que nunca enviam, na maneira como eles percorrem o seu mundo sem nunca mais entrar nele. Eles não falam, não porque não sintam, mas porque sabem que você não é mais o homem que teria respondido. E é isso que dói mais, porque o arrependimento não tem público. É silencioso, pessoal, vergonhoso. E quando nasce da perda de um bom homem que não precisava gritar para reafirmar seu valor, esse tipo de arrependimento nunca vai embora. Ele se torna uma sombra, se torna uma lição, uma cicatriz. E aqui está a parte mais importante. Você não o perseguiu, não esperou por ele, não precisou dele para crescer. Sua cura não dependia do pedido de desculpas deles. Seu valor não dependia da percepção deles. Você deu a si mesmo o que eles nunca puderam dar: permissão para seguir em frente. E isso, meu amigo, é a verdadeira vitória. Não apenas por você ter deixado para trás, mas por ter feito isso sem precisar ser visto fazendo isso. Você não evoluiu para receber aplausos. Você evoluiu porque cansou de sangrar em lugares que nunca mereceram sua profundidade. Então, se você chegou até aqui, se sentiu cada palavra como um trovão silencioso no seu peito, quero que escreva isso abaixo. O silêncio deles foi o meu encerramento. Deixe o mundo ver isso. Deixe você ver isso. Você não precisa de um palco, não precisa de uma confissão, não precisa de um final. Sua obra é o final. Seu crescimento é o microfone jogado no chão, e seu silêncio é a mensagem que eles vão repetir na cabeça por muitos anos. Clique no botão curtir, se isso tocou você. Inscreva-se se você está trilhando esse caminho de força silenciosa e ative as notificações, porque a jornada não termina aqui. Esta é a Stoic Blessing. Fique em silêncio, fique atento, fique intocável.